Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Amém? Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 6, você que está conosco aí nas mídias sociais. Assim diz a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Existe uma frase que às vezes a gente cita quando alguém começa a cobrar alguma coisa da gente, ou falar que a gente está demorando um pouco. A gente fala assim: calma, Deus ainda está trabalhando comigo, né? E isso é verdade, porque Deus só termina a obra que Ele começou em nós somente quando nós vamos dar o último suspiro da nossa vida. Então, se você está vivo, eu estou falando com gente viva aqui, amém? Está todo mundo vivo? Amém. Pois é, Deus ainda está trabalhando na sua vida, Deus ainda está forjando o seu caráter, Deus ainda está trabalhando, moldando você como vaso na mão dele, conforme o que ele quer, e não aquilo que você acha que deve ser feito, tá? E apesar das falhas e das imperfeições, Deus ainda não completou a obra dele na sua vida. Por isso, nosso Deus ainda está transformando a sua vida, e uma transformação de acordo com o querer dele e não com o seu querer. Nós às vezes achamos que Deus pode dar uma moldada do jeito que nós queremos, mas Deus vai fazer a obra dele na sua vida do jeito que ele quer e não do jeito que você quer. Deus vai trabalhar em você de maneira que, ao findar essa vida, você será aquele vaso que Ele projetou para você ser. Então, não perca a esperança, tá? E esse tecer, ou esse cuidado de Deus na nossa vida, ele aqui é comparado a um vaso nas mãos do oleiro. O oleiro vai lá, pega um pouco de barro, transforma aquela matéria sem forma em um lindo vaso. Nós somos matéria de Deus, ou matéria para Deus transformar. Então, você e eu ainda estamos em construção na mão de Deus. Deus ainda está nos construindo. Nós só chegaremos àquilo que Ele quer quando estivermos lá no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o nosso irmão maior. E da mesma maneira, Deus vai nos pegar ainda bruto. Como você lembra quando você aceitou Jesus? Era uma matéria bruta, né? Cheia de imperfeições. E Deus começa a pegar aquilo ali e começa a trabalhar. E Deus vai trabalhando em nós conforme o querer dele, né? Conforme o agir dele. E ele vai nos moldando dentro daquilo que ele projetou para mim e para você. Eu estou repetindo isso. Por isso, amados, que cada experiência da vida, você se transforma em outra pessoa. Eu tenho certeza que se eu perguntar a todos aqui como você era no ano de 2020 e para quando chegou o ano de 2021, se você era o mesmo de 2020, você vai dizer: não, eu fui melhorado porque Deus colocou a mão
dele na minha vida. Algumas coisas que eu fazia em 2020, Deus veio e moldou e transformou, e eu não tenho feito mais. Alguns tropeços, ou alguns caminhos, ou descaminhos que eu tive em 2020, Deus começou a me mostrar o caminho, e eu estou caminhando em 2021 diferente daquela caminhada que eu fiz em 2020, onde eu tropecei, onde eu errei, onde eu fiz o que não devia, mas em 2021 Deus me moldou, e eu estou aqui nesta noite dizendo que Deus continua trabalhando na minha vida. Aí eu posso ouvir um amém? Deus continua trabalhando na sua vida, sabe? Deus te fez uma pessoa mais forte. Deus te fez uma pessoa mais preparada do que 2020. Deus está te fazendo uma pessoa menos dependente do que 2020 você era, que deixa de se importar com as opiniões dos outros para ter a sua própria tomada de decisão, que deixa de ser aquela pessoa que necessita de amparo para se transformar em alguém que é força e que abriga os outros no seu ombro. No passado você precisava do ombro dos outros, mas hoje Deus te moldou, te capacitou, gerou algo diferente na sua vida, que você hoje é ombro amigo. Hoje você é aquela pessoa que está dando ombro para os outros. Hoje você é aquela que senta junto e começa a aconselhar, a orientar, porque Deus te moldou para que você fosse do jeito que você é hoje. Então você é fruto daquilo que Deus fez, você é fruto daquilo que Deus está fazendo na sua vida, você é fruto daquilo que você deixou Deus fazer, você é fruto daquilo que você identificou, aquilo que não estava bem na sua vida, e você falou: Deus, eu preciso melhorar, e se não for a mão do Senhor, eu não vou melhorar, mas eu abro o meu coração, eu recebo, eu me torno receptivo para o Senhor me moldar conforme o Senhor quer, né? Então, existe um episódio bíblico em que nós vemos o Senhor dizendo isso para um povo rebelde de Israel, e é o texto que nós lemos, que foi quando Deus enviou Jeremias para a casa do oleiro. Talvez Deus está falando contigo: você tem que ser vaso na mão do oleiro, porque eu quero transformar você naquilo que eu projetei para você ser. Por isso que às vezes nós não alcançamos aquilo que nós esperamos alcançar, porque nós não estamos deixando Deus trabalhar na nossa vida conforme o querer dele, né? E aí Jeremias vai e obedece a Deus. Jeremias vai e desce à casa do oleiro. E quando ele observa o trabalho daquele homem, Jeremias descobre algumas fases da existência da vida de um vaso. Eu estou falando com vasos aqui. Eu estou falando com vasos. Você que está me assistindo pela mídia, você também é vaso. Então nós temos que ser como esse vaso, um vaso como esse vaso estava na mão desse oleiro. E primeiro existe um tempo que ainda há esperança no vaso. Algumas fases da vida, a primeira é essa. E outra pode acontecer de não ter mais esperança. E esse episódio nos ensina algumas lições preciosas. E nesta noite eu tenho tempo para falar de uma delas só. Eu vou falar de uma lição preciosa. E qual é? É a necessidade de obediência para ouvir a voz de Deus. Não adianta nós acharmos que nós vamos ouvir a voz de Deus se nós não vivemos uma vida de obediência diante dele, porque se eu me achego a Deus, é porque eu estou vivendo uma vida de obediência. Se eu me aproximo de Deus, eu estou mais perto de Deus, e a palavra dele diz: eu vou revelar coisas escondidas, coisas ocultas que você não sabe, e Deus começa a falar comigo e começa a falar contigo. O texto lá de Jeremias, verso 1 e 2, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. E eu sublinhei aqui: dispõe-te e desce à casa do oleiro. O texto traz a nossa percepção de que havia uma ordem para ser cumprida.
Deus estava falando com Jeremias. Jeremias, você tem que sair de onde você está, sair do seu status quo, sair dessa situação de acomodação que você está vivendo, e você precisa ir lá na casa do oleiro, porque a partir do momento que você estiver lá na casa do oleiro, eu vou falar algumas coisas para você, eu vou revelar algumas coisas para você. Então, o que o texto nos ensina? Que primeiro, nós precisamos ter disposição, nós precisamos nos mover na presença de Deus para ouvir o que Deus quer falar conosco. Deus ordenou para Jeremias: desce até a casa do oleiro, fique observando o trabalho deste homem, deste artesão, e depois eu vou falar contigo. Então, quando eu começo a pensar que eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ouvir a orientação de Deus, eu quero ouvir a direção, eu quero receber a direção de Deus, primeiro eu preciso me dispor. Primeiro eu preciso me dispor. O trabalho do oleiro consistia em quê? Em dar forma a um monturo de barro com as mãos que ele usava ali. Quem conhece sabe como é que faz, como é que molda um vaso. E aquele barro precisava estar limpo e precisava ser moldável. Eu sei que eu sou barro e eu sei que eu estou falando com homens e mulheres que têm o entendimento de que precisam e que são barro na mão do Senhor. Então está falando aqui, o texto está nos ensinando algo extraordinário. Está nos dizendo o seguinte, de que eu preciso ser barro para ser moldável por aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, e porque o Senhor vai tocar em mim e vai começar a me limpar, tirar toda a impureza que é em mim, para que eu me torne um vaso agradável na presença do Senhor. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. E quando Jeremias chega lá, primeiro, ele obedece à ordem de Deus. Ele próprio diz: desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sob as rodas. E Jeremias começa a observar o trabalho daquele homem, algo desperta atenção na vida, no profeta. Diz assim o texto: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. O vaso quebrou no processo de formação. O vaso, ele perdeu a forma, ele perdeu algo que o oleiro estava fazendo, tá? Mas o oleiro não desistiu de moldar o barro. O que eu estou dizendo para você, meu irmão? Que Deus nunca vai desistir de você. Você pode ser vaso quebrado, você pode ter entrado aqui nos cacos, sabe? Todo quebrado, mas o Senhor vai estar juntando nesta noite esses cacos para dar o molde que Ele quer para a sua vida. Ele vai arrancar todas as impurezas e vai fazer de você um vaso agradável aos olhos dEle. O Senhor não desiste, por isso que Ele continua trabalhando, e Ele só vai terminar quando você estiver na presença dEle, aleluia. Sabe, o vaso quebra, mas aquele homem pega aquele mesmo barro e começa a manusear novamente, e transforma em um vaso que toma forma conforme o seu querer. Deus não te abandonou. Talvez eu estou falando para homens e mulheres aqui, que entraram aqui nesta noite cheios de interrogações. Será que Deus me abandonou? Será que Deus não age mais na minha vida? Será que Deus não me dá força mais para que eu possa vencer todas essas situações que vêm diante de mim, e eu não tenho força para impedir que elas venham e atrapalhem a minha caminhada? Deus não desiste de você, meu irmão. O Senhor vai te dar a vitória no tempo dEle, na hora dEle. Ele vai transformar você em um vaso conforme o querer dEle. E nesse momento aqui do texto, o profeta recebe a palavra do Senhor conforme havia lhe prometido. Quando você viver uma vida de obediência ao Senhor, você vai ouvir a voz do Senhor e Deus vai transformar você de maneira extraordinária.
O texto fala assim: então veio a minha palavra do Senhor. E Deus fala para Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro. Ele está se referindo à casa, a Israel. Mas eu quero fazer uma aplicação para mim e para a sua vida nos dias de hoje. Será que Deus não pode moldar você conforme o querer dele? Ele tem poder para isso, mas você tem que abrir o seu coração e dar espaço para ele agir. Você tem que querer ter, você tem que se dispor, isso mesmo, se dispor, decidir pagar um preço de abandono daquilo que impede você de ser o vaso conforme Deus quer. Você precisa abandonar as coisas que não agradam ao Senhor, ter uma disposição de dizer: não, eu quero ser mudado, eu quero que o meu Deus entre na minha vida de maneira tal, que Ele vai poder arrancar todos esses espinhos que estão na minha vida, todas essas situações que impedem de eu receber o melhor de Deus. Eu preciso dar liberdade para Deus agir na minha vida, porque não vai arrombar a porta da sua casa, que é você, para transformar se você não abrir a porta. O próprio Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir essa porta, eu entrarei e cearei com ele. E ele continua dizendo lá no texto, no versículo 6, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Uma transformação só vai acontecer quando você se colocar nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa processar na sua vida aquilo que Ele quer. Uma transformação só vai acontecer na sua vida a partir do momento que você se dispor a deixar o Senhor agir. E quando o Senhor já age, você precisa ter a disposição também de abandonar aquilo que impede você de receber o mais de Deus na sua vida. Deus tem muito mais para te dar, meu irmão. Deus tem muito além daquilo para te dar, muito além daquilo que você já recebeu. Você fica olhando e achando que está legal, mas não, Deus tem mais. E o detalhe, meu irmão, Ele já liberou todas as bênçãos para você. Ele só está esperando você dispor-se a abandonar, dispor-se a deixar Ele moldar o vaso que é você, ou o barro que ainda você é, para que você possa começar a tomar posse das bênçãos que Ele tem para a sua vida e já liberou para você. Quando você deixar o Deus agir, você verá como Deus vai transformar a sua vida. No texto, Deus vai falar ao profeta sobre o relacionamento entre Deus, aqui representado pelo oleiro, e o povo de Israel, representado pelo vaso. E essa palavra traz para nós uma lição que pode ser aplicada nos nossos dias, e que Deus continua sendo oleiro em cada um de nós que somos vaso. Às vezes eu estou dentro da casa do Senhor, às vezes eu estou ouvindo todos os cultos da igreja, eu não perco nenhuma programação da igreja, mas às vezes eu não quero me tornar um vaso na mão do Senhor, dentro da casa de Deus. E Deus olha para mim e para você e fala assim: eu tenho poder para tocar em você, mas Ele não vai tocar se você não permitir, porque Ele te dá o livre-arbítrio. É você que decide ser aquilo que Deus quer que você seja, é você que decide ser aquilo que você quer ser. Mas eu te garanto, meu irmão, se você deixar Deus agir, aquilo que Deus quer que você seja é infinitamente melhor do que aquilo que você quer ser. Deus vai mudar, Deus começa a mudar, porque Deus é sábio. Deus queria que Jeremias levasse um recado àquele povo de Israel e dizer para aquele povo que o Senhor ainda queria transformar aquele povo em bênção. Se você continuar lendo o texto, se não me engano, no versículo 12, se não me engano, o próprio Deus disse: não, eles não vão querer essa transformação, mas eu quero transformar eles para que eles sejam bênçãos. Alertou o profeta: eles não vão querer, profeta.
E às vezes muitos de nós não queremos ser transformados naquilo que Deus quer nos transformar. Às vezes nós estamos aqui na casa do Senhor, louvando ao Senhor, cantando, pulando, com uma alegria tremenda, mas quando eu falo dispõe, quando vem uma palavra dessa, você precisa se dispor, você precisa abrir mão de algumas coisas, você precisa deixar o Senhor transformar a sua vida, para que você possa alcançar aquilo que Ele projetou e planejou para você. As pessoas começam a olhar aquilo que o mundo oferece e aquilo que Deus oferece. E muitos não querem abandonar as coisas do mundo. Eu estou te convidando e fazendo um desafio para você. Dispõe-se a deixar Deus agir na sua vida e tu verás o que Deus vai fazer. Você verá como Deus vai transformar você. Você verá a mão de Deus na sua casa, na sua vida, na sua família. Você verá Deus mudando a sua história de maneira extraordinária. A questão é eu estar disposto a dispor-me para Deus agir. E o profeta começa a trabalhar. Esse texto nos ensina outra lição. Deus tinha uma mensagem para o povo de Israel, tá? E Deus queria transmitir através do profeta. Mas antes, o profeta precisava se dispor. O profeta precisava sair de onde ele estava, para ir onde o Senhor tinha enviado, estava enviando ele. Deixar de fazer aquilo que estava fazendo, para fazer o que o Senhor tinha ordenado, para só depois poder ouvir o que Deus tinha que falar. Às vezes nós queremos as bênçãos do Senhor na nossa vida, às vezes nós queremos que o Senhor transforme as nossas vidas, mas nós não queremos abandonar aquilo que o Senhor está falando para a gente abandonar. Enquanto você não tomar a decisão de abandonar aquilo que o Senhor está pedindo para você abandonar, você não verá ou não ouvirá a voz do Senhor dando a orientação para você. Porque Deus não te quer você vivendo na presença dEle, mas não vivendo uma vida de santidade. Deus não quer você praticando aquilo que você pratica, que não agrada ao Senhor, mas recebendo as bênçãos maiores que o Senhor tem para você. E às vezes, muitos decidem o quê? Ficar presente na casa do Pai, mas também presente naquilo que o mundo oferece. Muitos não querem abandonar aquilo que o Senhor está pedindo. Muitos não querem abandonar aquilo que o mundo ofereceu. Eu estou desafiando você nesta noite. Aliás, eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. E eu estou declarando de que quando você dispor, quando você decidir abandonar essas coisas, o Senhor vai te abençoar de maneira extraordinária. Pode me cobrar. Pastor, eu não tenho força. Você só não tem força para abandonar enquanto você não se dispor a deixar o Senhor agir. Mas quando você se dispor, o Senhor vai agir de forma extraordinária. Quando você disser, Senhor, e diz para Deus, Deus, eu não tenho força, Deus, eu não consigo. Eu conversei outro dia com uma pessoa que disse, pastor, eu já fiz propósito com Deus, já tentei várias vezes, e sempre eu volto para o mesmo lugar. E eu fui conversando com ele, e ele foi contando a história da vida dele. Eu falei, é porque você não tem disposição de abandonar aquilo que impede você de receber o melhor de Deus. Você não tem disposição de abandonar essas coisas que te atraem, porque você não deixa você deixa a sua carne predominar sobre você. O dia que você deixar a sua carne estar dominada pela sua alma, porque eu falei aqui quarta-feira isso, a alma, ela recebe orientação celestial, a carne recebe orientação mundana. Se a sua carne estiver debaixo do poder da alma sua, você vai ter força para fazer coisas maiores e melhores daquelas que você viveu ou fez até agora, e você vai ter força para abandonar todas as coisas. E o profeta ali, em obediência ao Senhor, ele se dirige à casa do oleiro.
E lá ele vai ficar observando o trabalho. E foi nesse cenário que o profeta ouviu a voz de Deus. Deus fala, amados, quando Ele quer. Às vezes nós queremos determinar onde e quando Deus vai falar. O tempo e o lugar. Aqui Deus mandou Jeremias descer a casa do oleiro. Mas lá em Ezequiel, né, Deus disse, levanta-se e sai ao vale e ali falarei contigo. Um falou, vai para a casa do oleiro, e para o outro falou, vai para o vale, lá eu vou falar contigo. Os lugares eram diferentes, mas ambos exigiam primeiro a obediência. Percebe? Exigiam primeiro a obediência. E nós aprendemos com isso que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos primeiro obedecer. Eu preciso dispor? Sim, mas quando eu ouvir, eu preciso obedecer. Sem obediência, nós não vamos ouvir a voz de Deus, que não nos diz tudo de uma vez, mas nos revela a sua vontade aos passos da nossa obediência. Achegai-vos a Deus, e Ele vos achegará a vós outros. Percebe? À medida que você for caminhando em direção ao Senhor, o Senhor vai revelando o que Ele quer para você. E à medida que você se aproxima dEle, você vai ouvindo a voz e a orientação dEle para você. A questão é que eu quero muito. Eu não vou falar que eu quero. Eu vou dizer que você já está num nível de obediência ao Senhor, que você já está caminhando em direção ao Senhor. E toda a força que o mundo se estabeleceu em você está caindo por terra agora no poder do nome de Jesus. Você vai poder vencer, você vai poder superar, você vai ter força para dizer não, não quero. Você vai ter força para dizer não, essas coisas não agradam ao meu Deus, e meu Deus já disse que não é para a minha vida. Então você vai começar a dizer, eu abandono todas essas coisas, porque eu não quero mais isso na minha vida. Imagina Deus falando contigo e eu dizendo, comigo, e eu dizendo, não, eu não quero, Deus. E nesse obedecer, nós crescemos o nosso relacionamento com Deus. De forma que a cada dia, Deus vai se tornando mais real nas nossas vidas. A cada dia, nós vamos confiando mais a nossa vida nas mãos dEle. Até o dia em que descansamos e largamos, nos lançamos de uma forma cega nas mãos do Senhor, sem receio. A nossa vida nas mãos de Deus, de forma a não nos importarmos mais com o resultado dessa entrega. Pastor, mas e tem coisas que eu não quero abandonar. Mas o dia que você abandonar, Deus vai te dar outras melhores e maiores. O dia que você não fizer mais porque está obedecendo ao Senhor, você vai ter certeza de que o Senhor é aquele que te sustenta, que te guarda, que mantém você de pé com a destra fiel dEle. Ele não vai te abandonar, meu irmão, tá? E isso é o quê? Submissão ao Senhor. Isso é o quê? É o resultado do agir de Deus na sua vida, que forja em você um caráter renovado através do sangue de Jesus. Eu estou encerrando já. Eu disse que eu ia ser rápido. Você será edificado sobre as experiências de vida que você passou. Porque quando eu cometi um erro, mas nas mãos do Senhor, o Senhor abre os meus olhos e fala, aquilo eu não vou cometer mais, porque eu errei lá no passado. E agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Agora eu me lancei nos braços do Pai, porque o Pai tem cuidado de mim. Ele não me abandona de jeito nenhum, tá? Deus vai te abençoar. E esse próprio Deus, o Criador, Ele que conhece tudo em você, ninguém melhor do que Ele para saber o que realmente é melhor para você. Descanse nesse Deus gracioso, espera nesse Deus poderoso,
porque Ele vai fazer infinitamente mais do que tudo que você está pedindo ou pensando. Quando você se lançar nas mãos do Senhor, você verá que Ele vai te surpreender. Tudo que você está pedindo, Ele dará coisas maiores. Tudo que você está pensando no que Ele vai fazer, Ele fará coisas maiores. Toda a força que você espera de Deus, ela virá maior ainda. Toda santidade que você espera alcançar em Deus, ela virá numa maior proporção. Toda unção que você espera receber do Senhor, ela será derramada sobre a sua vida de forma abundante, além daquilo que você está esperando, porque você serve a um Deus que pode todas as coisas na sua vida. Você serve ao Deus Todo-Poderoso. Você serve àquele que cuida de você em todos os tempos. Quarta-feira, quem estava aqui, acho que foi quarta-feira, eu disse que Deus não dorme. Deus continua, enquanto daqui a pouco você vai dormir, mas Deus continua acordado cuidando de você, moldando você, fazendo de você o vaso que Ele quer que você seja.